Alô, teste. Muito bem. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com frase e oração, tá? Vamos falar sobre frase e oração. Então, esse slide é do repositório do Centro de Mídia de São Paulo. E a gente vai trabalhar então com o conteúdo, frases nominais sem verbo e orações também. As orações que vão diferenciar aí. Objetivos da aula: diferenciar a frase nominal de oração, identificar orações como unidades constituídas em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Iniciando, então nós temos aqui uma troca de mensagens e o diálogo é o seguinte: não quero que você saia com a minha saia. Por quê? Você já tinha me emprestado. Mudei de ideia, irei trabalhar com ela amanhã. Então, pelo contexto, vocês acham que alguma coisa aconteceu entre as duas pessoas para que a saia não fosse mais emprestada? Discutindo a respeito aqui, sim, né? O que aconteceu ali? A dona da saia, ela vai trabalhar com ela amanhã, então ela não quer mais emprestar o objeto para outra pessoa. Vamos lá. Foco no conteúdo. A nossa curiosidade a respeito de que aconteceu pode ser causada a partir das mensagens trocadas entre as duas pessoas. Mas o que provocou essa conversa não compromete o entendimento do diálogo. Embora o diálogo seja curto, ele contempla frases e orações que juntas, nesse contexto, produzem sentido. Ou seja, nós temos aí frases e orações que se complementam para que formem sentido, que tenha coerência no diálogo. Exemplificando, a oração, então, ela é uma unidade sintática que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Aqui nós temos então o verbo querer. Ela conjuga o verbo na primeira pessoa, não quero, primeira pessoa do singular. Então a oração, o que é uma unidade sintática? É uma unidade que tem sentido dentro de uma oração, tá? É uma das unidades que fazem sentido dentro do contexto de uma oração. A frase é um enunciado que, dentro do contexto, possui sentido completo. Você já tinha me emprestado. Então, a gente tem aí uma frase que não necessariamente precisa centrar em um verbo. Uma frase, ela pode ter verbo ou não. Como, por exemplo, não quero ou porque. Ambas são frases, tá? E a oração, ela sempre precisa de um verbo ou de uma locução verbal. O que seria uma locução verbal? Ela é formada por mais de um verbo. Ela tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, por exemplo, ter emprestado, né? Você já tinha me emprestado, eu já tinha emprestado alguma coisa. Eu preciso de um verbo para auxiliar o verbo principal. Isso se chama locução verbal. Tudo bem, sempre que a gente tiver uma locução, então a gente tem ali duas ou mais palavras que juntas têm um significado, como é esse caso, tem um significado de uma ação, tá bom? Resumidamente, então, a frase ela pode ter verbo ou não, porém ela sempre tem um sentido. E a oração ela sempre precisa apresentar um verbo ou uma locução verbal para ela fazer sentido. Vamos lá, então. Uma frase pode ter verbo ou não. Se uma frase pode ou não ter verbos, quantas frases temos no diálogo entre essas duas pessoas? Vamos lá. Então, tudo que tem aqui de selecionado aqui de sublinhado são verbos ou locuções verbais. E a correção aqui, então, uma frase pode ter verbo ou não. Se uma frase pode ou não ter verbos, quantas frases temos no diálogo entre as duas pessoas? A resposta é 6. Então, aqui a gente tem dividido. Não quero, nós temos um sentido feito aqui completo, que você saia com a minha saia. Outra frase aí com sentido. Por quê? Outra frase, você já tinha me emprestado. Outra frase, então, são 4. Mudei de ideia, quinta frase. Irei trabalhar com ela amanhã, sexta frase. Obviamente, a gente tem frases que complementam as outras, né? Mas nem por isso elas deixam de fazer algum sentido, de ter alguma coerência, tá? E aí, novamente, nós temos aqui na prática outro exercício. Uma oração sempre apresentará verbo ou uma locução verbal.
Se uma oração sempre tem um verbo ou locução verbal, quantas orações temos na troca de mensagens aí que a gente acabou de ver? Verbos quero, saia, tinha, emprestado, mudei, irei trabalhar. Correção, então nós temos 5 orações. Olha como é diferente. Enquanto a gente tem 6 frases, a gente tem 5 orações. Por quê? Exatamente. O porquê não tem verbo, que a gente viu aqui como frase, né? Ele pode ser uma frase, mas ele não é uma oração, porque ele não tem verbo nem locução verbal. Então, nós temos 5 orações. Quantas orações temos em mudei de ideia? E quantas são as orações presentes em não quero que você saia com a minha saia? Lembrando que o primeiro saia é verbo e o segundo saia é um substantivo, que quer dizer a vestimenta, né? Então, a palavra aparece, mas o significado e a classe de palavras são totalmente diferentes. Mudei de ideia contém um verbo, então ele possui uma só oração, pois a oração ela precisa fazer sentido e precisa ter um verbo. Então, tem também a frase que é finalizada por um ponto. Agora, irei trabalhar com ela amanhã é uma outra oração, tá bom? Porque a gente tem uma locução verbal aí diferente do mudei de ideia. Então, são 2 orações no total. Em não quero que você saia com minha saia. No caso, tem 2 outros verbos, o quero e o saia. Então, as duas são ligadas pelo que. Por quê? Porque uma complementa a outra e o que ele é uma palavrinha ali que ajuda a fazer sentido. Então, não quero. Não quero o quê? Eu não quero que você saia com a minha saia. Tudo bem? Uma vai fazer sentido complementar a outra. Desafio linguístico. No segundo balão existem 2 orações, são elas. Primeira oração, por quê? Segunda oração, você já tinha me emprestado. Então, a segunda pessoa, ela tá questionando por que ela não está mais emprestando, aí já que ela já tinha emprestado antes. É o que geralmente acontece quando a gente fala na sala para vocês, né? Não faça alguma coisa. Por quê? Porque algum fato ocorreu que fez com que as coisas mudaram ali. Nem sempre a gente pode fazer aquilo que foi dito antes, tá? Algumas coisas acontecem, né? Assim acontece com tudo ali na vida. Essa informação, ela é verdadeira? E aí vocês vão conversar a respeito ou refletir a respeito aí na casa de vocês e justificar a resposta, pode mandar no chat. Tudo bem? Então, nós temos aqui 2 orações. Sim ou não? Por quê? Responda aí no chat. Dito isso, então, a gente tem as possibilidades de resposta, tá? E aí você vai escolher entre uma ou outra. Tudo bem? Então, o que aprendemos hoje? Analisamos a diferença entre frase nominal, que é uma frase sem verbo, e uma oração, que é basicamente uma frase com um verbo, ou com locução verbal, no caso, quando tem um auxiliar e um verbo principal. Também identificamos a importância da presença dos verbos e das locuções verbais na composição das orações. E aí, então, interajam no chat, conversem, qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom? Essa é a aula de hoje. E até mais.